O nosso grupo escolheu falar para o trabalho sobre a independência do Chile. Considerados os pais fundadores da nação chilena, as figuras mais destacadas do processo de independência desse país foram Bernardo O'Higgins, José Miguel Carreira, Manuel Rodrigues e José San Martín. Contudo, a luta por essa independência foi mais longa que a do México, pois teve principalmente o envolvimento dos britânicos no abastecimento de mercenários, armas e ajuda financeira. Além disso, Bernardo O'Higgins, o líder separatista chileno, teve a ajuda do general crioulo José de San Martín durante a luta emancipacionista iniciada em 1814. Como outro exemplo de liderança, o mercenário britânico Lord Thomas Cochrane teve destaque também na luta pela independência chilena. Primeiramente, O'Higgins foi libertador do Chile. Ele ocupou vários cargos administrativos e militares. Já Ambrósio O'Higgins, que era pai de Bernardo O'Higgins, era governador do Chile e vice-rei do Peru. Ele pertencia à aristocracia chilena, além de se tornar um militar depois de participar dos eventos de 1810 e continuar pela luta da independência. Ele também foi diretor do Supremo do Chile entre 1817 e 1823. José Miguel Carreira foi um grande líder para a Guerra de Independência do Chile, durante o período da Pátria Vieja. Carreira era um general chileno, ex-militar espanhol, e a sua família era considerada uma das famílias fundadoras do Chile independente. Carreira também era descendente de bascos. Uma série de eventos desencadeou e precedeu o processo de emancipação do Chile e do resto das colônias americanas. A influência das ideias de iluminação e do liberalismo, sem dúvidas, pagou o terreno fértil da independência chilena. A influência da independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1776, e da Revolução Francesa, em 1789, também ajudou a alimentar o pensamento libertário do Chile. Outro antecedente da independência chilena foi a situação econômica que as colônias americanas tiveram após as reformas dos Bourbon. A liberalização do comércio modificou totalmente os monopólios e isso gerou conflitos de interesse entre os comerciantes brancos crioulos e os espanhóis peninsulares. Causas da independência do Chile. O rei Fernando VII e seu filho Carlos abdicaram ao trono espanhol, e isso acabou ocasionando uma ocupação da Espanha pelas tropas francesas. Outro grande fator eram os privilégios que os espanhóis possuíam nas posições administrativas do governo, que acabavam desfavorecendo aqueles que tinham os mesmos direitos. Após a morte do governador Luís Muñoz de Guzmán, ocorreu um vácuo de poder. Então, em 1818, o Reino do Chile, que até então era colônia espanhola, se separou para o país formar um governo independente. E esse processo reuniu diversas colônias espanholas da América na projeção pela liberdade. Um dos principais instrumentos que propagaram a ideia da independência do Chile foi um jornal chileno chamado Aurora de Chile, que era redigido por um sacerdote chamado Camilo Henríquez, que se tornou uma função de desavenças entre o governo e o povo. Como consequência política, a oligarquia chilena, que não simpatizava com O'Higgins, começa a se opor a ele depois de 1822, uma vez que os espanhóis não representavam mais um perigo. Portanto, não havia muito sentido em O'Higgins fazer uma nova constituição, para dar mais poder à oligarquia, então ele renuncia em 1823 e se exila. Posteriormente, em 1829, os autoritários conseguiram tomar o poder, apoiados por parte do exército, claro, e depois instalaram um conselho governamental. O famoso José Tomás Giovalli foi nomeado, então, o presidente provisório, embora o poder na realidade tenha sido ocupado por Diego Portales.
Assim, na batalha pela independência chilena, começou uma etapa estável na vida política do país, diferentemente de outros países latino-americanos. Ao ganhar 2 guerras, o Chile conquistou sua liberdade, fator suficiente para promover seu desenvolvimento. Dentre as consequências sociais, podemos destacar que, embora o Chile tenha se tornado independente da Espanha, nada mudou na prática. A estrutura política, social e econômica permaneceu a mesma. A aristocracia chilena permanece no poder e os trabalhadores agrícolas ficaram mais pobres devido ao aumento da pobreza no país, o que gerou aumento dos crimes e aumento dos cidadãos desabrigados, também conhecidos como sem-tetos. Juntamente ao caos político e social do país, uniu-se também a crise econômica, que foi um resultado das más colheitas e da desordem financeira do país, que gerou uma grande pobreza, fazendo com que fazendas de gado e agricultura fossem totalmente destruídas por não terem recursos, e aumentou assim a anarquia no país. Sobre as consequências dos processos em outros países, o Chile conseguiu efeitos positivos nos países vizinhos, a política e a economia dos países latino-americanos da região. O desenvolvimento e civilização de países como o Peru e a Bolívia se deve à história chilena, que moveu a forma de governo de diversos países e movimentou novas visões. E assim, vários países moveram suas lideranças rumo a novas visões que visavam a independência dessas nações. O Chile é o maior produtor de cobre do mundo e o país possui uma das economias mais desenvolvidas da América do Sul. Porém, mesmo assim, ele apresenta alto índice de desigualdade social. A população chilena é composta por descendentes de europeus e indígenas, sendo que o idioma oficial do país é o espanhol e a religião predominante é o catolicismo. O Chile apresenta uma população com elevado padrão de vida, com destaque para indicadores sociais satisfatórios.